Olá pessoal, nós estamos aqui para o nosso 10º episódio da nossa série Eventos Finais. E o tema de hoje é o breve tempo de angústia. E hoje nós iremos ver o que a Bíblia diz sobre este tema e o que o Espírito de Profecia aponta. Então vejam, no início do tempo de angústia, ficamos cheios do Espírito Santo quando sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Ou seja, nós estamos vivendo hoje num período em que nós estamos vendo o cenário profético se alinhando. E as profecias estão aí diante dos nossos olhos para se cumprirem. Só que antes de se cumprirem as profecias descritas ali no capítulo 13, 14, 15, até o capítulo 18 do livro do Apocalipse, é necessário que nós recebamos o Espírito Santo na nossa vida. Assim como os apóstolos iniciaram a obra da pregação do Evangelho, recebendo o poder do Espírito Santo, nós iremos receber o poder do Espírito para concluir a pregação do Evangelho a todo o planeta. Porquanto Jesus disse, ide a todas as nações. Então, o propósito final é pregar o Evangelho. Jesus disse o seguinte, então este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. E nós receberemos o Espírito Santo. Este deve ser o pedido da nossa oração. O batismo diário do Espírito Santo e a porção dobrada para pregar a mensagem do Senhor, o Evangelho eterno. E aí, nós precisamos pregar uma mensagem que foi esquecida pelo mundo protestante e pelo mundo evangélico. Ou seja, eu posso até dizer pelo mundo cristão, nós precisamos pregar sobre o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Afinal, Deus criou o planeta Terra e tudo o que nele há em 6 dias. E no 7º dia ele abençoou, santificou e descansou. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Você pode conferir na sua palavra. E em Êxodo capítulo 20. Deuteronômio capítulo 5 também irá falar. Mas vejam, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas, nós vemos uma citação clara referente ao sábado. Acompanha comigo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, a primeira mensagem angélica está fazendo uma citação direta do 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. Veja, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E o que o Senhor fez no 7º dia? Descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, na primeira mensagem angélica, quando diz aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, está fazendo uma citação clara do 4º mandamento. E quando cita as fontes das águas, está citando o dilúvio, apontando a Deus como Criador de todas as coisas. Hoje nós temos uma teoria, que é a teoria do Big Bang, que está fazendo contraposição à verdade bíblica, está fazendo a oposição. E nós precisamos apresentar Deus como Criador ao planeta Terra e, ao mesmo tempo, apresentar este dia especial, que é o único que tem nome na Bíblia. Porque os outros dias, eles são chamados de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia. Mas somente o dia de sábado é que recebeu um nome e que tem a marca do Criador, que ele criou todas as coisas, abençoou, santificou e descansou, e deu este privilégio para os seres humanos. Confira depois na sua palavra qual é o dia de repouso do Senhor. Mas agora eu quero ver com você
Porque nós acabamos de ver que a igreja irá receber o Espírito Santo para finalizar a pregação do Evangelho, certo? Mas qual é este tempo de angústia, o breve tempo de angústia? Vamos dar uma olhada num cronograma profético. Dá uma olhada. Nós estamos hoje vivendo num período, aguardando então o recebimento do Espírito Santo. E hoje nós precisamos buscar o batismo do Espírito e nós precisamos reavivar a nossa vida de forma pessoal e também a vida dos nossos familiares. E daquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ser reavivadas. A igreja então vai passar por um reavivamento espiritual, vai receber a porção dobrada do Espírito Santo, que na Bíblia é chamada de chuva serôdia. A igreja sairá para dar o alto clamor e terminar a pregação do Evangelho a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas, todas as pessoas do planeta Terra. Tanto os jovens, como as crianças, como os adultos, como os idosos. Todos conhecerão sobre o amor de Jesus e sobre a verdade que a Bíblia apresenta e o Evangelho eterno apontado ali pelas 3 mensagens angélicas. A igreja passará por um momento de sacudidura. Não somente a igreja adventista, todas as igrejas do planeta Terra. Todas as religiões passarão por uma sacudidura. E neste momento nós veremos este breve tempo de angústia, porque muitas pessoas das diversas denominações religiosas e crenças, elas tomarão lado da verdade. Elas aceitarão a verdade. Elas se posicionarão ao lado da verdade. E isto causará uma sacudidura nas religiões e, ao mesmo tempo, uma angústia prévia. Porque Jesus disse que nós seremos perseguidos por nossos pais, pelos filhos, pelo esposo ou pela esposa, por um parente próximo ou por um amigo. Sabe, essa é uma verdade difícil de ser engolida. Mas Jesus disse que quem perseguirá o povo do Senhor serão estas pessoas. Serão aquelas pessoas que tiveram contato com a verdade presente, com a verdadeira mensagem, mas que neste momento do tempo do fim, elas rejeitam a verdade do Senhor e aceitam a mentira, aceitam o engano de Satanás. Então, todas as pessoas passarão por esse breve tempo de angústia, porque elas estão tomando posição ao lado da verdade. E aí sairá o decreto dominical e ainda nós teremos um período para pregar a mensagem do Senhor às pessoas. Compreenderam? Por ocasião do decreto dominical, será um momento em que nós deveremos abandonar as grandes cidades. Nós então sairemos das grandes cidades e depois virá o tempo de angústia. Este tempo de angústia é marcado pelas 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse, no capítulo 16. Nós teremos um vídeo somente para tratar sobre as 7 últimas pragas que cairão sobre o planeta Terra, que cairão sobre os homens. E neste momento das 7 últimas pragas, os santos, as pessoas que aceitaram a verdade eterna de Jesus Cristo, passarão por um tempo de angústia, chamado na Bíblia como a angústia de Jacó. Vocês lembram que Jacó, ele passou a noite lutando com um anjo do Senhor? Exatamente. O povo do Senhor, neste momento, lutará, porque eles querem saber se eles estão salvos ou se eles estão perdidos, entendeu? Então, nesse momento, você passará por este tempo de angústia de Jacó. Esta aflição, eu estou salvo, eu estou perdido. Mas aí nós veremos o livramento do Senhor.
a segunda vinda do nosso Cristo acontecendo. E aí depois da volta de Jesus, nós veremos os 1000 anos. Viveremos com Cristo os 1000 anos lá no céu. E depois dos 1000 anos, a cidade santa descerá do céu e virá para esta terra. Mas este é um assunto para um próximo vídeo, tudo bem? Então acompanha comigo agora um outro texto. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Ou seja, o tempo de angústia descrito aqui, o tempo de angústia prévio, está relacionado com a pregação do Evangelho, com o recebimento do Espírito Santo e com a decisão que cada pessoa que vive no planeta Terra tomará. Ou seja, ao lado da verdade, a pessoa vai escolher a verdade ou vai escolher a mentira, o engano, que será disseminado entre todas as nações e que a maioria aceitará. Então, esse tempo de angústia é uma angústia prévia, antes do grande tempo de angústia que está relacionado com as 7 últimas pragas. Compreendeu aqui? Porque até este momento, onde sairá um decreto dominical, até o fechamento da porta da graça, os 4 ventos estarão contidos pelos anjos do Senhor. Deus está ainda contendo o mal de fazer a sua obra. E então que nós veremos, depois do fechamento da porta da graça, descrito em Apocalipse 15, é que virá então a grande angústia. As 7 últimas pragas em angústia de Jacó. Agora se fará necessário a igreja se preparar para pregar as 3 mensagens angélicas, porque elas têm uma mensagem muito especial e ao mesmo tempo difíceis de serem pregadas. Mas, em nome de Jesus, querido, se prepare, busque ao Senhor, se converta, abra o seu coração para a mensagem, busque diariamente o Espírito Santo e estude as profecias do livro do Daniel e do Apocalipse. Veja a mensagem da 3ª mensagem angélica. O que está escrito ali? Seguiu-se a este outro anjo, o 3º, dizendo com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, nós vimos já em vídeos anteriores que a besta que emerge do mar representa a instituição romana, a instituição religiosa. E aí, os Estados Unidos, que representa a besta da terra, que parece como cordeiro, mas fala como dragão, fará uma imagem da primeira besta. E esta imagem representa o protestantismo apostatado. Entendeu? Isto vai ficar mais claro no futuro, quando a profecia acontecer, se cumprir. E aí fala da marca da besta, que está relacionado a um dia de guarda falso, o falso sábado, ou seja, o domingo, e tudo que está relacionado com o engano que será disseminado. Compreendeu? E aí, na 3ª mensagem angélica, marca algo muito especial, que está escrito: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, os 10 mandamentos descritos lá em Êxodo capítulo 20, eles precisam ser pregados a todas as nações. As pessoas precisam conhecer os 10 mandamentos. Você que está
ouvindo este vídeo e me vendo neste momento, precisa conhecer os 10 mandamentos. Vai lá, abre a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Olhe, veja o que está escrito. E depois busque em toda a Bíblia conhecer o que a Bíblia diz sobre se os mandamentos do Senhor, que ele escreveu ali em tábuas de pedra que apontam o caráter dele, foram abolidos. Veja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se Jesus aboliu os 10 mandamentos. Veja se Jesus aboliu o sábado. E você ficará impressionado naquilo que você encontrará. Então veja, uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação, os Estados Unidos, procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como o dia sagrado. Ao fazer isto, não hesitarão em obrigar as pessoas contra a voz da própria consciência a observar o dia em que a nação declara ser o sábado. Então, neste momento, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando as pessoas serão sacudidas, porque elas precisam tomar uma decisão clara entre a verdade e o erro. Neste momento, sairá nos Estados Unidos uma lei dominical. E aí, aqui o Espírito de Profecia diz que os governantes, porque ela será aceita por todo mundo, por todos os países, eles irão forçar a consciência das pessoas a aceitarem o que eles desejam. Entenderam? Agora veja o próximo texto. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para segurar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Então nós veremos uma tríplice aliança sendo firmada entre o protestantismo, Roma papal e o espiritismo. Mas vejam só que interessante este texto do Espírito de Profecia, onde está escrito que o protestantismo, que há tantos séculos lutou em prol da verdade, lutou contra os erros que aconteceram dentro do catolicismo, agora irá se unir ao catolicismo. E mais, se impressionem, irá se unir também com o espiritismo. Sabe, muitas coisas que hoje acontecem nas igrejas por aí, muitas coisas estão aí com as suas raízes no espiritismo. Querido amigo, abra os seus olhos para conhecer a verdade. Veja o que a Bíblia diz quanto ao estado do homem na morte. E você verá que a morte é um sono, está descansando. E a Bíblia diz que os mortos não têm consciência alguma e não sabem de nada do que está acontecendo debaixo do sol. O próprio Cristo disse que a morte é um sono, é um descanso. E que a alma não é imortal. O único imortal na Bíblia é Deus. Unicamente Deus é imortal. A palavra imortal somente é usada para Deus. Agora vejam, logo haverá perturbações por todo o mundo. Todos devem conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito, incessante, é seu cuidado por sua herança. Então logo se cumprirá as profecias do tempo do fim. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador se aproxima.
A segunda vinda de Jesus está aí, às portas. E aí nós veremos o infinito amor de Deus. Deus deseja salvar você. Deus deseja conquistar a sua confiança, o seu coração, a sua decisão. E qual será ela? Qual é a decisão que você vai tomar? Ao lado da verdade, ao lado da mentira? Jesus te chama, querido. Jesus te chama para pregar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Jesus te chama para falar sobre o seu amor, para falar sobre o seu caráter a outras pessoas. E qual será a sua decisão? Querido adolescente, querido jovem, qual vai ser a sua decisão? Busque ao Senhor, se aprofunde nas mensagens do Senhor, se relacione com Ele. Você, adulto, idoso, que está me ouvindo neste momento, tome uma decisão de falar do amor de Jesus a outras pessoas. E pode ter certeza que Deus vai te usar. E sabe, mais do que nunca, busque o batismo diário do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos Ele, nós seremos transformados. Nós seremos como a igreja primitiva. Nosso coração, nossa mente será preenchida de coragem, de intrepidez para pregar a mensagem do Senhor ao mundo. Que Deus te abençoe.